Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos para a nossa aula de produção textual. Como eu expliquei lá no grupo para vocês, eu tive um problema hoje de conexão e aí tentei ainda dar a aula ao vivo nos primeiros horários e não consegui. Então, por conta disso, eu resolvi deixar a aula de produção textual de hoje lá no canal do YouTube da escola. Eu vi que algumas pessoas também tiveram problema de conexão, então assim que a sua internet estiver melhor, você pode assistir. E eu gostaria de explicar um pouquinho a respeito do nosso conteúdo. Por quê? Nossas aulas de produção, elas são na sexta-feira. E nós já estamos há 3 semanas sem aula de produção. Por quê? Dia 5 começou o recesso, a suspensão, das aulas. No dia 12 nós tivemos uma mudança no horário de aulas, então a gente teve aula de português no lugar de produção. E na semana passada, dia 19, foi feriado de São José. Então nós estamos aí com 3 semanas sem aula de produção. E isso, com certeza, atrasou um pouco o nosso conteúdo. Então a aula de hoje, ela vai ser com o nosso livro de gêneros, leitura e análise. E nós continuamos no capítulo 1 deste livro. Porque lá no capítulo 1 nós tínhamos 3 textos para serem analisados. O primeiro que falava a respeito da árvore de Natal na casa de Cristo, da criança que estava com a mãe no porão e a mãe acaba falecendo. Nós já fizemos a leitura, já resolvemos as questões. Mas nós ainda temos mais 2 textos, só no capítulo 1, que inclusive a gente já concluiu esse capítulo no livro, Nós já estamos trabalhando o mito, as lendas, mas aqui no livro de gêneros a gente ainda está no capítulo 1, que tratava lá sobre o conto. Então, só para não confundir vocês, nós estamos aqui no livro de gêneros, concluindo o capítulo 1 ainda, tá? Então nós ainda estamos falando sobre o conto, mesmo que lá no nosso livro de português a gente já tenha chegado no capítulo 2, que vai falar sobre o mito, sobre as lendas e tudo mais. A gente não poderia passar para o capítulo 2 do livro de gêneros e deixar esses 2 textos para trás. Então a nossa aula de hoje vai ser como se fosse uma reposição, tá bom? E como é que vai funcionar? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, a interpretação dos 2 contos, e em casa vocês vão responder as questões propostas, tá bom? Resolver as questões propostas desses contos. Então vamos lá. O texto 2 se encontra na página 11 e ele tem como título Clínica de Repouso. E ele diz o seguinte: Dona Candinha deparou na sala o moço no sofá de veludo e a filha servindo cálice de vinho doce com broinha de fubá mimosa. Mãezinha, este é o João. Mais que depressa, o tipo de bigodinho foi beijar a mão da velha, que se esquivou à gentileza. O mocinho sorvia o 3º cálice. Maria chamou a mãe para a cozinha, pediu-lhe que o aceitasse por alguns dias. Como pensionista? Não, hóspede da família, irmão de uma amiga de infância. Sem conhecer ninguém de Curitiba, não podia pagar a pensão até conseguir emprego. Dias mais tarde, a velha descobriu que, primeiro, o distinto já estava empregado, colega de repartição de Maria, e segundo, ainda que 10 anos mais moço, era namorado da filha. A situação desmoralizava a velha e comprometia a menina. Dona Candinha discutiu com a filha e depois com o noivo, que achava a seu gosto a combinação. Sou moço simples, minha senhora. Uma coxinha de frango é o que me basta. Ovo frito na manteiga. Dona Candinha os surpreendia aos beijos no sofá. A filha saía com o rapaz, voltavam depois da meia-noite. Às 3 da manhã, a velha acordava com passos furtivos no corredor. Você põe este moço na rua ou toma uma providência. A senhora não seja louca. Maria era maior, podia entrar a hora que bem quisesse. A velha estava caduca. Assim que a filha saiu, Dona Candinha bateu na porta do hóspede, ainda em pijama azul de seda com bolinha branca. Moço, você ganha na vida. Tem como se manter. Trate de ir embora.
De volta das compras, delicadezas para o príncipe de Bigodinho, a filha insultou Dona Candinha aos gritos de velha doida, maníaca, avarenta. Não vai me dar um tostão para esse pilantra. Ai, minha filha, como eu me arrependo do dia em que noivou. Maria nem pôde responder. Eu sim me arrependo do dia em que a senhora casou. Sentiu-se afrontada, a velhota, com palpitação, tontura e pé frio. Arrastou-se quietinha para a cama e cobriu a cabeça com um lençol. Apague a luz, ela gemeu, que vou morrer. Susto tão grande que o rapaz decidiu arrumar a mala. Manhã seguinte, a velha pulou cedo, alegrinha, espanou os elefantes coloridos de louça. A filha não almoçou e antes de bater a porta, o João volta ou sai de casa. A vergonha da senhora. Dona Candinha fez uma promessa para as almas do purgatório. Tão aflita, em vez de rezar dia por dia, rematou a novena numa tarde só. Menina, não se fie de moço com dente de ouro. Lembre-se, mãe, a senhora me despediu. Vá com seu noivo, depois não se queixe, filha ingrata. De tanto se agoniar, Dona Candinha caiu de cama. A senhora não me ilude, finge-se doente para me castigar, com esse calor debaixo da coberta. Muito fraca, eu suo na cabeça e o pé está sempre frio. Delicada, quando a moça trazia chá com torrada, terceiro dia a filha irrompe no quarto, escancara a janela, introduz o bolo perfumado. O médico para a senhora. O doutor examinou-a e, para o esgotamento nervoso, receitou uma cura de repouso. A senhora vai por bem, intimou a filha, ou então à força. Queria o convento das freiras e não o hospital, que lhe recordava o falecido, entrevado na cadeira de rodas. Umas colheradas de canja, cochilou gostosamente. Às 14h, o aposento invadido pela filha, o noivo e o enfermeiro de avental sujo. Já que vai para a clínica, eu vou, se não for asilo de louco, bem longe do doutor Alô. Um táxi esperava na porta. O noivo sentou-se ao lado do motorista, ela apertada entre a filha e o enfermeiro. Quando viu, estava no asilo Nossa Senhora da Luz, perdida com doida, epilética, alcoólatra. Nunca entrava sol no pavilhão. A umidade escorria da parede e o chão de cimento. De noite, o maldito olho amarelo sempre aceso no fio manchado de mosca. Quem reclama era o sistema do doutor Alô, ganha choque. Ao menor protesto ou queixume. Olha o choque, melindrosa. Olha a injeção na espinha. Olhe a insulina na veia. Um banheiro só. E depois de esperar na fila, aquela imundice no chão e na parede. A louquinha auxiliava a servente, que esta fazia de enfermeira. Intragável o feijão com arroz. Dona Candinha sustentava-se a chá de mate e biscoito duro. Engolia com esforço o caldo ralo de repolho. 22 dias depois, recebeu a visita da filha e o noivo fumava na porta. A senhora está fazendo greve de fome? Na minha casa o arroz é escolhido e o feijão lavado. Só de braba que não come. Daí a tontura da sede. Servia-se da torneira no banheiro. Não é que uma possessa vomitou na pia? Foi encher o copo, deu com tamanho horror. Embora lavada a pia, guardou a impressão, então sofria de sede. Doidinha eu sou, disse uma das mansas. Meu lugar é aqui. Mas a senhora está fazendo o quê? Uma lunática oferecia-lhe bolacha e fruta. Mandou-lhe bilhete na sua letra caprichada. A filha só apareceu no domingo seguinte. A senhora não está boa, nem penteia o cabelo. Não cumprimenta o doutor Alô? Essa ingratidão não posso aceitar. E abafava o soluço no pavor do choque. Não sou maluca e sei me mandar. Prove. Com o túmulo do seu pai, já pintado de azul. Instalado na casa, o noivo regalava-se com ovo frito na manteiga, coxinha gorda de frango. Quem não come, advertia a servente, vai para o choque. Dona Candinha encheu-se de coragem e choramingou para a freira superiora que não tomava sol, sofria de reumatismo,
com a gritaria das furiosas. Quem podia dormir? Ao cruzar a enfermaria, a freira chamou uma das bobas. Você é nova aqui? Entrei ontem. Sim, senhora. Se tiver alguma queixa, fale com Dona Candinha. E batendo palmas de tanta graça, é a palhaça do circo. A servente largava o balde e o enxergão sem lavar as mãos, aplicava a insulina na veia de uma possessa. Dona Candinha fingia tossir e cuspia a pílula escondida no buraco do dente. Chorando de manhã ao se lembrar do tempo feliz com o finado. À noite chorava outra vez. Menina tão amorosa, hoje a feroz inimiga. Não doía ter sido internada. Culpa sua não sair da cama. Mas sabendo o que sofria, a moça não a tirava dali. Minha própria filha estalou baixinho a língua ressequida, que não me acudiu na maior precisão. Surpreendida, rondando o portão, confiscalham-lhe a roupa, agora em camisola imunda e chinelo de pelúcia. Sem se aquecer ao sol, sobrevivendo aos golinhos de chá frio e bolacha Maria. Tão fraca que não podia ler, as letras embaralhadas, mesmo de óculos. Olha essa mulher, doutor. Era a filha vestida preta de cetim, lábio de púrpura, pulseira prateada. Domingo de sol, uma pessoa deitada, o dia inteiro chorando e se queixando. Aqui não falta nada, que mais ela quer? Então vejam que aqui nós temos um conto bem pesado, né? E nós estamos visualizando uma família, infelizmente a mãe, que já é senhora de idade, perdeu seu esposo e aí ficou com a sua filha. Só que essa filha, ela arranjou um companheiro, arranjou uma pessoa. E a senhora não gostou do companheiro que a filha arranjou. E qual foi a solução que a filha encontrou? De acabar, né, por conta de todas as situações que aconteceram, acabar internando a mãe numa clínica de repouso. Só que a mãe não tinha nenhum tipo de problema, físico, não tinha nenhum tipo de deficiência, não tinha também nenhum tipo de transtorno, e ela estava num local onde todas as outras pessoas estavam nessa situação. Então ela estava bem, só que estava ali no local onde as outras pessoas passavam por esses problemas. Por quê? Tudo porque a filha quis manter um relacionamento com o rapaz e ela desaprovava esse relacionamento. Então aqui a gente tem um conto realmente bem pesado. Aqui a atividade que vocês vão responder depois. E nós já vamos passar aqui para o segundo texto, que é o Homem Trocado. Esse texto é um pouquinho mais tranquilo, tem uma história mais engraçada também e é um pouquinho mais fácil da gente compreender. Então ele diz o seguinte: o homem trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se tudo foi bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Porque não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não souber explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Não, era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que ele não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, o seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado eu tive que pagar mais de 3.000 reais. O senhor não fez chamadas interurbanas? Ele disse: eu não tenho telefone. Conheceram sua mulher por engano. Ela o confundira com o outro. Não foram felizes porque ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve ou louca alegria
quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico, não era tão grave assim. Era uma simples apendicite. Se você disse que a operação foi bem, então a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? E ela perguntou excitante: a operação era para tirar o apêndice. Que ela pergunta: não era para trocar de sexo? Gente, olha que absurdo. Nós temos aqui um homem, coitado, que nunca teve sorte na vida dele. Ele sempre era surpreendido por situações que faziam com que ele tivesse, na verdade, o contrário do que ele queria. Então ele sempre vivia sendo confundido. Ele foi confundido quando nasceu, foi criado por 10 anos por uma família diferente, que não era a família dele, não eram os pais dele. Quando ele realmente encontra a família dele verdadeira, o pai tinha abandonado a mãe, porque a mãe estava criando um bebê chinês, que na verdade era da outra família de onde ele estava. Ele foi enganado na hora de ser registrado, o seu próprio nome foi um nome errado. Na escola ele era maltratado porque ele recebia as condenações que eram de outras pessoas. Na universidade ele prestou o vestibular, só que na hora o nome dele não apareceu na lista dos aprovados, então ele não podia fazer a faculdade. Ele nunca teve telefone, mas pagava contas de telefone como se ele estivesse utilizando. E assim sucessivamente. Só que a pior situação aqui do enredo é que ele era um homem, né, que tinha ido fazer uma cirurgia de apêndice. Apêndice é um órgão do corpo humano que ele pode ter uma espécie de inflamação, infecção. Se isso acontecer, ele precisa ser retirado. Então ele estava lá para fazer essa retirada, a retirada do apêndice. Só que, como ele era extremamente azarado, o que foi que aconteceu? Trocaram o prontuário. Então outra pessoa que estava fazendo uma cirurgia de resedegnação sexual, a mudança de sexo, foi trocado com ele. Então ele precisava tirar o apêndice, mas na verdade passou por uma outra cirurgia totalmente invasiva, né? E infelizmente ele agora vai ter que lidar com essa situação aí pelo resto da vida. Só lembrando, gente, aqui é um conto, uma história fictícia, né? Obviamente esse homem não existiu na vida real, ainda bem, porque uma pessoa extremamente azarada assim teria muita dificuldade de ter uma vida normal, né? De levar uma vida normal. Então esses são os dois textos. Vou colocar aqui na descrição do vídeo as páginas de atividade que vocês precisam fazer e também vou compartilhar lá no grupo de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.